Olá pessoal, esse é o canal Matemática Já, professor Gilberto falando com todos. Vou trabalhar mais uma questão do material Aprender Sempre, volume 1, sequência 2, Matemática, para a terceira série do Ensino Médio, Estado de São Paulo, no ano de 2023. Esse exercício que eu vou resolver está na página 140 e ele traz novamente um exemplo que apareceu na prova do Saresp do ano de 2012. Ele dá um sistema de equações lineares. X igual a 3y e y mais x igual a 40. Ele pede para que o aluno responda nessa ordem. X e y, ou seja, quanto vale o x, quanto vale o y. E ele dá essas opções. 10 e 30, 13 e 40, 23 ou 30 e 10. Nessa ordem, sempre o x aparecendo primeiro e, obviamente, depois o y. Dá para se fazer essa resolução mentalmente, mas eu vou aproveitar para mostrar para você como se usa o método da substituição. Olha, essa aqui, ó, x é igual a 3y. Então, eu já sei o valor do x. X é igual a 3y. Então, vamos trocar nessa outra, onde tem x, nós vamos colocar 3y. Porque está dizendo que o x é igual a 3y. Então, observando essa aqui, ó. Então, vai ficar assim. Y mais, no lugar do x, eu vou pôr 3y. 3y, e continua a equação como está ali. É igual a 40. Muito bem, observe que agora eu tenho um y mais 3y. Eu tenho 4y. E é 40. Ora, se 4 coisas é 40, o y, que representaria uma, é 40 dividido por 4, é 10. Pronto, já achamos a resposta. Porque, observando aqui, só existe essa opção em que o y é 10. Quer tirar dúvida? Vamos trocar aqui, ó. O y vale 10. Então, o x é 3 vezes 10. Então, evidentemente que o x é 30. Então, eu vou concluir aqui que o x é 30. Então, essas duas informações é que interessam. Nessa ordem, x e y, o x é 30 e o y é 10. Então, aqui está. É a letra D. É a resolução. Como ficaria isso aqui? Isso aqui é um extra que eu vou fazer para todos. Como ficaria a representação gráfica, um plano cartesiano. Então, aqui, pessoal, eu vou trabalhar as raízes e encontrar dois pontos para cada equação. Quando eu encontro o valor da raiz, o y é sempre zero. Então, já tem um ponto definido. Vamos pegar essa equação e encontrar a sua raiz. Então, x é igual a 3y, eu vou escrever assim. 3y é igual a x. É a mesma coisa. Vou deixar o y isolado. Então, o y é igual a x dividido por 3. A gente deixa na forma reduzida da equação do primeiro grau. Então, eu vou igualar isso aqui a zero para achar a raiz. Então, você pode usar a fórmula, mas pode usar esse método. Igualar a zero. Então, olha o que vai acontecer. X sobre 3 igual a zero. Deixando o x isolado, quem divide passa para o outro lado multiplicando. 3 vezes 0, 0. Então, x é zero. Esse ponto, que é importante para a representação gráfica, quando a raiz é zero, e esse x representa a raiz, o y é sempre zero. Então, eu tenho esse ponto aqui que eu vou indicar. Vou chamar de A. Ele tem um x valendo zero, e eu sei que o y é zero. Porque o y correspondente à raiz é sempre zero. A imagem é sempre zero. Outro ponto que eu conheço é aqui. Ó. Aqui está reduzida. Y é igual a x sobre 3. Não tem mais nada aqui. Então, esse seria o n lá da equação reduzida da reta. Então, ele é zero. Então, evidentemente que ele corresponde ao y. Então, vamos colocar aqui esse ponto também. Vamos chamar ele de B. E ele é 0, 0. Então, dois pontos definidos para aquela equação. Vamos trabalhar a outra equação.
Na outra equação nós temos y mais x igual a 40. Então já vamos deixar o y isolado. É a forma reduzida. Y é igual. Então esse x tem que mudar de lado. Então ele vai ficar menos x mais o 40. Ora, aqui eu também já tenho um ponto definido. Isso aqui é o famoso n. Então, ele é o valor onde a reta intercepta o eixo y. Então eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar de C. Eu sei que ele vale 40 para o y e é 0 para o x. 40 para o y, 0 para o x. Então já é mais um ponto aqui. E finalmente o outro eu vou encontrar buscando a raiz. Então eu digo novamente que menos x mais 40 é igual a 0. Menos x é igual, esse 40 passa para lá, negativo. Tem negativo dos dois lados, fica tudo positivo. Então é 40. Então x é 40. Então para esse ponto que eu vou chamar de D, o x é 40, e isso aqui é raiz, consequentemente o y é 0. Então eu tenho esses 4 pontos aqui. A, respondente a essa equação, é 0, 0. E o B também é 0, 0. Para essa equação, eu chamei um ponto de C. Tem esse par ordenado 0 e 40, e esse ponto D, par ordenado 40, 0. Vamos destacar eles. Vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Para essa reta aqui, x igual a 3y, nós temos 0, 0 aqui. É 0 para o x, 0 para o y. E temos o ponto B, que também é 0, 0. É aqui também. Para essa outra reta, y mais x igual a 40. Nós temos o ponto 0 e 40. Então, vamos marcar aqui. Ó. Quando o x é 0, o ponto fica sempre em cima do eixo y, no valor do y, que é 40. E o próximo ponto é o D, 40, 0. Então, é 40, e a imagem, que é o y, é 0. Então, aqui é o contrário. Toda vez que o y for 0, o ponto fica em cima do eixo x, no valor marcado para o x. Então, nós temos que representar essas retas aqui. Nós sabemos que esse ponto aqui, ó, 30 e 10, é a solução do sistema. Então, esse ponto pertence tanto a essa reta quanto a essa reta. Vamos marcar ele aqui, ó, 30, 10. Quando nós temos um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas, nós vamos encontrar esse ponto que pertence às duas retas. É esse aqui, 30 e 10. X e Y, 30 e 10. Está aqui. Então, aqui está a representação gráfica. Aqui é a reta y mais x igual a 40. E aqui a reta x igual a 3y. E esse aqui é a solução do sistema. Foi o que nós encontramos no começo. 30 e 10. 30 e 10. Esse ponto, eu vou marcar ele aqui também. (30 para o x, 10 para o y. Ele representa a solução desse sistema. Ok. Tá aí, pessoal. Era só para encontrar a solução, o valor de x e y, respectivamente, mas eu aproveitei para fazer uma representação gráfica do sistema. Se você gostou desse exemplo, deixa o like para o nosso vídeo, compartilhe o material, faça a sua inscrição aqui no canal Matemática Já. Nós temos aqui playlists completas para o ensino médio. Até mais, sucesso para todos, felicidades. Tchau!